Hoje eu quero refletir com vocês um pouquinho em cima desses 4 personagens aí. Eu sei que o último você conhece, talvez os 3 primeiros você não está muito familiarizados com eles. A gente vai falar um pouquinho sobre eles e vamos descobrir o que eles têm em comum, pensando na questão do deserto. Pensando nessa figura. A figura do deserto ela está presente em várias áreas da vida humana, ela está presente em vários autores, em várias literaturas, e normalmente o deserto ele traz consigo associações com angústia, com desespero, com falta, com necessidade, com carência, com questionamentos não respondidos e outras coisas voltadas para esses sentimentos ruins e essa desesperança ou esse desgosto. A gente costuma usar no nosso dia a dia a expressão deserto para falar sobre uma fase ruim que a gente está passando, né? Não é incomum a gente às vezes se referir a deserto como isso. Estou passando por um deserto, significa que você está passando por um momento não muito agradável. E quando a gente pensa sobre essa questão do deserto, normalmente vem a pergunta: como é que a gente vai conseguir sair do deserto? Ou no deserto, como é que a gente vai conseguir se livrar disso? A gente vai conseguir se alimentar, se dessedentar e coisas semelhantes a essa. Tem um filósofo e psicanalista esloveno chamado Slavoj Žižek. E ele é um desses psicanalistas mais modernos, tipo o que a gente tem aqui, que não é psicanalista, é filósofo do Cortella, que faz algumas palestras, dá algumas apresentações também, e escreve alguns livros. O Žižek, ele é influenciado por outros 2 pensadores, o Hegel e o Lacan. Hegel é um filósofo alemão, foi um filósofo alemão, que trabalhava diretamente com a ideia do racionalismo. Para Hegel, o ser humano ele poderia alcançar através da razão a verdade e deveria eliminar tudo que é ilusão, tudo aquilo que é construção não concreta da sua vida. E Hegel dizia que talvez a gente poderia chegar até mesmo a Deus através do pensamento da razão pura. Já Lacan, que é um psicanalista moderno do século XX, pós-Freud, ele trabalha com essa ideia a respeito do real e da ilusão, e ele diz que o real é algo impossível de ser atingido, o real ele é algo improdutivo na vida da pessoa, por isso que as pessoas elas vivem buscando ilusões e não o real, e aí ele vai dentro dessa linha trabalhar como é que poderia desenvolver o tratamento, o cuidado da pessoa em cima dessa figura negativa do real. Ambos são, os 3, né? Aí ambos, não encaixa que ambos é para 2, mas os 3 eles são pessimistas com relação à visão de mundo deles. E Žižek ele escreveu um livro chamado Bem-vindo ao Deserto do Real. É um livro que ele utiliza aquela figura que aparece no filme do Matrix, que é influenciado por essas ideias na hora que o Morfeu está conversando com o Neo a respeito da Matrix, que eles viviam dentro daquele mundo de fantasia, e na verdade, quando saía toda aquela fantasia, o mundo estava completamente destruído, e aquilo era o real, mas as pessoas não conheciam, não queriam viver dentro do real. Baseado nessa ideia, ele escreve esse livro, Bem-vindo ao Deserto do Real, onde ele traz algumas questões interessantes para a gente pensar sobre elas, baseado naqueles outros 2 pensadores lá. Para o Žižek, como a gente não pode suportar o mundo real, o deserto, nós construímos na nossa vida ideologias, e ele vai chamar as ideologias de edifícios simbólicos, aonde cada uma dessas ideologias vai construindo para a gente um lugar de segurança, um lugar de aceitação, um lugar de amenização do sofrimento, e que faz com que a gente vá cada vez mais vivendo na ilusão
soframos menos com aquilo que é o nosso mundo real. E aí, dentro dessa ideia dos edifícios simbólicos ou das ideologias, Zizek diz que o ser humano, por causa disso, ele não confronta com aquilo que ele vai chamar de inadequação subjacente, que é a inadequação que a gente sente quando a gente encontra com a gente mesmo de maneira pura, que é aquele sentimento de incompletude, aquele sentimento de frustração, aquele sentimento até mesmo de insatisfação com aquilo que você é, ou talvez com aquilo que o outro é, quando você encontra o real do outro. Então, para que a gente não viva uma vida angustiada dentro dessa inadequação subjacente, nós vamos construindo as nossas ideologias, os nossos edifícios, para a gente poder disfarçar aquilo que é realidade. Essa imagem aqui é uma imagem muito emblemática, porque é a imagem de Dubai. Dubai, que até 30, 40 anos atrás era um deserto horrível, uma cidadezinha pequenininha no meio do deserto, e que depois de muito investimento se tornou uma das cidades mais luxuosas do mundo, que se torna símbolo dessa ilusão do poder, da riqueza, daquilo que às vezes a gente almeja na nossa vida, e é bem essa ideia que o Zizek ele quer trazer com relação àquilo que a gente vai construindo. E aí a ideia é que a gente vai se apegando a essas ideologias e esses conceitos, e essas coisas é que começam a trazer não sentido, mas alívio para a sua existência. E aí esses conceitos podem ser estilos de vida, pode ser uma profissão, que você idealiza aquela profissão para você, você se apega àquilo, pode ser um curso que você deseja fazer, pode ser uma ideia de construção de família dentro de determinados moldes que você idealizou para você e você se apega àquilo ali. Várias dessas ideologias, e que às vezes a gente não sabe exatamente de onde que vem essas ideias, de onde que vem essas aspirações para a gente, vão sendo esses edifícios que a gente vai construindo. E aí é que entram os conflitos. Porque as ideologias nossas, por não serem reais, elas precisam muitas vezes de algumas coisas para subsistirem. E aí entram os conflitos de ideias, desde coisas simples como, será que eu devo casar ou não? E a gente vive um tempo em onde essas coisas começam a ser cada vez mais questionadas. As pessoas pensam, será que casar vai me ajudar naquilo que eu desejo para a minha vida? Ou pode ser um empecilho, porque o casamento pode me travar, eu queria estudar, eu queria crescer na minha carreira antes, e talvez ter filhos ou não. Será que ter filhos é aquilo que eu desejo, que eu almejo, que vai ser a realização do meu sonho? Será que ter filhos pode trazer problemas também para mim? Pode trazer algum tipo de impedimento? Pode trazer algum tipo... E aí os conflitos, eles vão começando. E aí os conflitos começam a agravar. Porque o pensamento começa a ser, será que eu devo permanecer casado ou não? Quando de repente o casamento ele começa a parecer um deserto e aquele edifício da ilusão vai desmoronando e você começa a se pegar em desgosto naquele relacionamento. Talvez você começa, dentro dos seus conceitos, a pensar, será que eu devo mentir ou não? Porque a mentira mantém o edifício construído, a mentira mantém a ilusão colocada lá, e de repente, se você falar a verdade, tudo aquilo rui, e você perde, você se encontra com o real, que é aquilo que você não quer viver ela na sua vida. E às vezes a mentira se torna uma opção para você manter esse edifício ilusório na sua vida. Roubar ou não, trapacear ou não, trair ou não. E aí todas essas coisas que a gente conflita com elas colocam a gente em uma posição que habitualmente, para não nos encontrarmos com o deserto, a gente cede para aquilo que vai mantendo a gente na ilusão. Nós construímos a nossa vida do jeito que fazemos, justamente para não termos encontro com o real. A realidade, o Zizek chama de deserto. Porque é no deserto quando todos os
edifícios desmoronam da ilusão que você se depara com aquilo que você é, ou com aquilo que é a realidade, e você vai descobrindo que a realidade ela não é tão agradável quando foi vendida para você, ou quanto foi idealizada por você muitas vezes. Você já deve ter passado por coisas assim na sua vida, ou talvez você esteja passando por isso. O interessante dessa ideia é que os edifícios, eles não necessariamente desmoronam todos ao mesmo tempo. Às vezes é só um ou alguns deles que vão desmoronando na vida da gente. E se você parar para pensar, se você não cuida, você passa a vida inteira tentando reconstruir edifícios desmoronados. Você passa a vida inteira tentando apagar o incêndio daqueles que parecem que estão pegando fogo e vão desmoronar. E os anos vão passando e você fica o tempo inteiro como aquele sujeito que gira pratos num espeto, que tem que ficar constantemente em movimento, correndo de um lado para o outro para não deixar nenhum daqueles pratinhos caírem, porque você não quer encontrar com o deserto. Pode ser que às vezes no casamento você está passando por um momento bom, agradável, mas sua vida financeira não vai bem. E aquilo gera conflitos dentro de você. Às vezes sua vida financeira está bem, mas seus filhos não estão sendo criados da maneira como você sabe que eles deveriam ser criados. Talvez seus filhos estão muito bem, nunca estiveram melhores, mas profissionalmente você vai mal. Você sabe que talvez esse ano é o último ano seu ali naquela empresa. E a gente vai tentando lidar com essas coisas o tempo inteiro. Para o Zizek, e aí ele se baseia no psicanalista Lacan, estar no deserto começa a gerar um incômodo tão grande dentro da gente que normalmente as pessoas descambam para a violência. E essa é a explicação da violência por Lacan. O ser humano, quando ele encontra-se com esse ser, seja o outro, seja a si mesmo, que não é o adequado, não é aquilo que ele esperava que fosse, ele começa a se tornar cada vez mais agressivo. Essa imagem é uma imagem real de uma reportagem lá em São Paulo. Polícia Militar tem que separar 70 brigas todos os dias no trânsito em São Paulo. E a gente percebe isso, seja por causa da gente mesmo, seja observações que a gente faz no trânsito, como que o ser humano está irritado. Como que qualquer coisinha é motivo para uma fagulha botar fogo numa floresta seca inteira. Como que qualquer coisa que a pessoa às vezes fala de maneira que ela não falou exatamente aquela palavra que você estava esperando que ela falasse, já se torna um mal entendido ao ponto de desmanchar o relacionamento, porque a gente está pronto para a violência, por causa dos desertos. E aí essa violência contra os outros, ela começa a se manifestar de maneira agressiva, podendo ser uma agressão física ou verbal, podendo ser aqueles choques constantes. Agora, essa violência ela pode se manifestar de uma outra maneira também. Uma prática que para a gente parece absurda hoje, porque o Ocidente meio que aboliu essa prática comumente há mais de 100 anos, mas a prática da autoflagelação ainda existe em vários lugares do mundo, e foi uma prática do Ocidente, porque a Igreja Católica trouxe isso consigo, porque muitas vezes esse sentimento de estar no deserto e viver essa violência descamba para a autoagressão. A pessoa começa a ferir a si mesma. E a gente tem várias maneiras de fazer isso. Algumas maneiras elas são reprovadas pela sociedade, como por exemplo o uso de drogas, como o alcoolismo. Mas existem outras maneiras que não chegam a ser ilícitas, mas fazem parte desse senso de autodestruição, dessa violência contra si, como os excessos. Quando você trabalha em excesso, quando você dorme em excesso, quando você come em excesso, quando você pratica qualquer tipo de atividade em excesso que prejudica a si mesmo, prejudica o seu organismo, lá no seu subconsciente você está dando um jeito de extravasar essa violência que está dentro de você, que é voltada contra si mesmo, porque você se encontra no deserto e você não sabe o que fazer lá.
Você se encontra na situação onde algum edifício ou vários edifícios seus desmoronaram e você não sabe mais como lidar com aquilo que é a realidade. A realidade te desagrada. A gente tem na Bíblia, como a Bíblia é um livro de histórias, várias histórias de pessoas que passaram por situações de deserto. E a gente tem na Bíblia aquilo que a gente não vai encontrar nos pensadores e nos filósofos e nos psicanalistas, que é a solução definitiva para esse tipo de problema. Um desses personagens bíblicos que passaram por uma situação de deserto foi Davi. A Bíblia conta a história de Davi para a gente. Davi era o caçula de 8 irmãos. Numa sociedade onde o primeiro filho nascido, ele tinha tudo do pai, e os demais filhos serviriam àquele filho mais velho quando o filho se fosse. Ou seja, a esperança de Davi para ele ter alguma coisa na vida era se 7 irmãos dele morressem. Aí ele poderia assumir alguma coisa. Eu acho que ele não tinha esperança nenhuma de nada na vida dele. Ele era pastor de ovelhas, ele era alguém que normalmente não estava no círculo próximo da família. Mas um dia ele, cuidando das suas ovelhas, recebe um chamado e fala assim, um profeta chegou aqui em casa, e naquela época os profetas eram as pessoas que da parte de Deus traziam a vontade de Deus para o povo, e ele disse que o rei de Israel vai sair da casa do nosso pai. E o que acontece é que os outros 7 que estavam lá, já foram avaliados e foram reprovados, Davi. E o profeta mandou chamar você. E aí, num dia do nada, Davi se encontra com Samuel, e Samuel, ouvindo da parte de Deus, fala, esse é o futuro rei de Israel. E aí ele pega um pouquinho de azeite, que era um costume da época, derrama esse azeite na cabeça de Davi e fala, você agora é o rei de Israel. Davi imediatamente levanta-se e volta para cuidar das ovelhas. Não aconteceu nada de diferente naquele momento na vida de Davi. Agora o que a gente vai perceber na medida que a gente caminha com Davi, é que um certo dia Davi ele é de novo chamado lá do meio das ovelhas, e o pai dele fala assim, Davi, seus irmãos, que são fortes, soldados, valentes, guerreiros, estão lá lutando a batalha, leva esses queijos, Davi devia ser mineiro, leva esses queijos lá para os seus irmãos, que eles estão ali, passando um momento de angústia, para eles relaxarem, comerem um queijinho gostosinho da fazendinha, leva isso para eles lá. E Davi chega lá nesse dia da batalha e ele escuta que um homem, quase 3 metros de altura, mercenário arregimentado pelos filisteus, está afrontando Israel, desafiando o povo de Israel para um duelo homem a homem, onde o vencedor daria a vitória também para o exército, para que todos os soldados não precisassem lutar entre si. Óbvio que ninguém queria encarar um homem de 3 metros de altura armado até os dentes. Coisa que a gente não tem hoje, não existem mais pessoas de 3 metros de altura. Pessoas que passam aí com 2,30 metros, eles ficam magrelinhos por conta de algumas doenças. Isso não acontecia naquela época. O cara tinha 3 metros de altura e era patola. Ele era forte, com toda aquela força. E aí Davi resolve encarar. E aí num dia, Davi sai de um ilustre desconhecido e ele se torna o herói de Israel. E tem mais, porque Davi consegue vencer Golias, ele pode se casar com a filha do rei. Então Davi, além de herói, ele se torna genro do rei. Davi, ele começa a morar no palácio. E a Bíblia vai contar para a gente que ao longo de 10 anos, Davi sai de um local bem distante e escondido lá em Belém, de cuidar de ovelhas, de ser o último filho de uma família, e ele se torna o preferido da nação de Israel. As pessoas, quando eles chegavam das batalhas, cantavam canções onde homenageavam mais a Davi do que ao próprio Saul. E de repente, Davi se encontra numa posição onde ele mora no palácio, é genro do rei, herói nacional, a família dele está isenta dos impostos. E num dia, da noite para o dia, ele perde tudo. Num dia, por causa dessas canções que as pessoas cantavam, falando que Davi era o cara no lugar de Saul, Saul, tomado de ciúmes e de inveja, resolve investir contra Davi, e Davi perde a sua esposa,
Davi perde a posição no palácio, Davi perde o seu dinheiro, Davi deixa de ser o herói de Israel e Davi vai morar no deserto. E esse é um cenário que provavelmente Davi viu na vida dele. O deserto de Judá, o deserto do sul ou o Negueb. Do nada, todos os edifícios de Davi desmoronam. E Davi vai passar muitos anos da vida dele vivendo aí. Nesse deserto, é um deserto cheio de cavernas, buracos, nesses montezinhos construídos aí. E Davi, ele passa a morar com marginais nesses lugares. Pessoas que eram rejeitadas pela sociedade, que eram perseguidos, criminosos que estavam foragidos da polícia da época, já que Davi também era um foragido, começaram a se juntar com Davi, e Davi começa a viver a vida dele nessa situação. Às vezes essas coisas acontecem com a gente também. Você está construindo, você está crescendo, as coisas parecem que estão abrindo para você, você começa até mesmo a ver a mão de Deus em todas essas coisas, reconhecer a bondade de Deus, o cuidado de Deus com você, e parece que as coisas vão dar certo, e de repente, do nada, sem explicação, você acorda um dia e você não vê o palácio mais. O que é interessante é que Davi, dentro da construção do Zizek e dos outros filósofos lá, e psicanalistas, ele tinha tudo para se tornar um homem extremamente violento. Ele tinha tudo para ser uma pessoa extremamente amargurada, uma pessoa extremamente desgostosa com a vida. E tem 2 episódios no deserto que Davi vive, que mostra para a gente que ele consegue viver exatamente o oposto disso. Davi consegue, sem fazer nenhum tipo de sessão psicanalítica lacaniana, suprimir essa violência dentro dele e mesmo no deserto manter a sabedoria como padrão das suas ações. A Bíblia diz que o rei de Israel que perseguia Davi, que desmoronou os edifícios de Davi e fez Davi morar nesse deserto, um dia resolveu perseguir Davi. E perseguindo Davi, ele chega nesse cenário inóspito e ele precisa dormir em algum desses lugares. E ele escolhe dormir numa caverna que é exatamente a caverna onde Davi dormia. E Davi, ele esconde no canto, e aí Saul entra numa daquelas cavernas, e aí um dos amigos de Davi vira para ele e fala assim: Davi, Deus mandou entregar uma palavra para você. Hoje o Senhor entrega Saul nas suas mãos. E Davi deve ter arrepiado tudo, falado assim: poder. Mas não era aquele poder, era o poder que Elias falou aqui em cima para a gente agora. O poder de você viver a vida de Deus para você. A Bíblia diz que Davi se levanta, Davi vai até onde Saul estava, mas algo bate no coração dele e ele não mata Saul. Ele tinha tudo para ser violento naquele momento. Ele tinha tudo para descontar toda aquela raiva, toda aquela repressão, tudo aquilo que Saul tinha feito com ele. Mas aí Davi resolve só colher uma arma, colher um cantil de água dele. E aí Davi volta. E aí no dia seguinte Saul acorda, sai da caverna. E aí Davi fala assim: olha, de longe, protegido, eu podia ter te matado, mas eu não fiz. O rei Saul reconhece que ele agiu mal com Davi e fala assim: Davi, nunca mais eu vou te perseguir, porque você é bom e eu não sou. Saul vai embora, passa-se alguns meses, e Davi descobre que Saul está com o exército atrás dele de novo. E Davi está no deserto, e Saul volta para esse deserto. E aí um dia, apertadão, calor do meio-dia, Saul não tendo muito aonde se esconder, a Bíblia diz, eu acho essa frase muito legal, que Saul vai aliviar o ventre. Eu acho assim, de uma delicadeza para falar aquilo que a gente tem que fazer quase que diariamente, ou diariamente, dependendo se você toma iogurte grego. E aí Saul entra dentro da caverna, e aí de novo alguém fala para Davi: Davi, é hoje, traidor, você poupou a vida dele uma vez, vai poupar de novo, que absurdo um negócio desse, Deus entregou ele nas suas mãos.
e Davi podia estar frustrado, Davi podia estar indignado, Davi tinha sido traído pelo rei, porque o rei disse que não ia fazer e estava fazendo de novo, e Davi novamente se recusa a usar de violência, e ele poupa Saul. Esse cenário da gente ver como é que Davi se comportava no deserto, da gente conseguir perceber as ações de sabedoria de Davi frente às situações onde ele tinha tudo para, com o mundo dele desmoronado, extravasar e se vingar, mostra para a gente que Davi tinha uma coisa que o Lacan, que o Hegel, que o Zizek ainda não encontraram. Talvez o Hegel já tenha encontrado. Mas que ele não entendeu quando ele estava filosofando, quando ele estava vivendo aqui na terra. Queria que você abrisse comigo no Salmo 63. Porque no Salmo 63 a gente tem Davi explicando o que fez com que ele agisse adequadamente, ao invés de extravasar a angústia dele. Salmo 63, ele começa assim. Na nossa Bíblia, a gente tem um problema nos salmos, que os versículos eles são colocados no lugar errado, na maioria dos nossos salmos. Se você observar aí na sua Bíblia, lá no Salmo 63, bem no iniciozinho, você vai encontrar essa frase aqui. Salmo ou música de Davi quando no deserto de Judá. Na Bíblia hebraica, esse é o versículo número 1 do texto, e não o que a gente chama de versículo número 1. Diferente do títulozinho em negrito que está na sua Bíblia, que não está no texto original, esse título você tem que tomar cuidado com ele, porque ele não é Bíblia. Esse menorzinho é Bíblia, esse menorzinho está colocado lá. Porque normalmente os salmos eles têm um contexto. As músicas que eles compunham naquela época, elas partiam de alguma coisa que a pessoa estava vivendo ou que ela estava experimentando. E é interessante a gente observar essa música de Davi quando ele estava no deserto de Judá, porque essa música, pelo contexto do capítulo, você vai perceber, não era uma música de lamento, não era uma música triste, uma música depressiva, uma música tipo do PC Baruch, que o Lipe gosta lá, que às vezes joga gente assim mais down e coisa assim. Era uma música tipo os reguezinhos do Elias. Uma música que Davi, quando compôs, eu acho que ele fazia aquela dancinha assim, porque o texto diz que é uma música de júbilo. É uma música de alegria. Davi no deserto, Davi no momento em que todos os edifícios dele desmoronaram, Davi no momento que ele estava sofrendo perseguição, Davi no momento que ele tinha perdido tudo, ele compõe uma música à la Elias, de alegria, feliz, para cima. E o que contém nessa música, que sai do coração de Davi, pode ensinar para a gente como que a gente pode passar pelos desertos da nossa vida, da mesma maneira como Davi passou. O versículo 1 diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti. No contexto de deserto, é muito sugestivo essa primeira aproximação de Davi. O meu corpo te deseja como terra árida, exausta e sem água. Para Davi, o deserto, que às vezes para a gente é um momento de infelicidade, de confronto com a inadequação subjetiva, momento de você extravasar a sua violência, para Davi, o deserto era um momento de se encontrar com Deus. Davi via no deserto uma oportunidade dele estar junto com Deus. E é isso que a abertura do Salmo vai mostrar para a gente. Ele aproveita dos elementos que ele tinha ali, que eram físicos, eles não eram simbólicos, como agora a gente está usando o termo deserto dentro de um simbolismo, mas para ele o deserto não era só algo que vinha de dentro, mas era algo que estava instaurado literalmente na frente dele. Ele fala, eu consigo enxergar Deus, inclusive no meio daquilo que o deserto tem de pior, que é a sede. Eu consigo
E aí é interessante, porque Davi, ele não estava no deserto vivendo uma ilusão. Essa passagem mostra para a gente que ele estava muito consciente da realidade. Porque no deserto, ele sabia que tinha sede, que faltava água, ele estava completamente consciente da situação aonde ele se encontrava, mas mesmo em face da realidade, ele conseguia encontrar com Deus ali. E olha, ele não encontrou Deus ali, ele se encontrava com Deus. E a gente vai ver daqui a pouco por que isso é importante. Davi, ele não era insensível ao sofrimento, como às vezes a gente pensa que a gente precisa ser. Às vezes a gente pensa assim, não, da próxima vez eu não vou me entregar, da próxima vez eu vou ser mais duro, da próxima vez eu vou reagir diferente. Davi não era insensível à situação. Em momento nenhum a Bíblia sugere a gente a insensibilidade, porque a insensibilidade nada mais é do que a tentativa de você construir outro edifício dentro do deserto. A insensibilidade leva você a se afastar de novo da realidade, que você não quer encontrar com ela. E é isso que a gente percebe. Davi não era insensível, ele sabia, está ruim. Não é legal ficar no deserto. O deserto não é um lugar bonito, não é um lugar que por si seja bom. Agora, dentro dessa realidade, Davi não era moldado ou impulsionado por isso. Porque ele se encontrava com Deus no deserto. No versículo 2, Davi continua. Ele diz assim: assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória. Essa expressão santuário era uma expressão interessante no contexto da Bíblia, porque para o pessoal, principalmente do Antigo Testamento, a figura do tabernáculo e depois a figura do templo, ela era muito importante. O pessoal do Antigo Testamento, eles aprendiam desde Moisés de que Deus morava dentro da igreja deles. Para eles, na mente deles, mesmo quando eles iam embora da igreja, Deus continuava morando lá. Era como se Deus ficasse espiritualmente aqui. Você vai embora para sua casa, Deus continua aqui. Se você quiser se encontrar com Deus durante a sua semana, você volta até a igreja e você ajoelha aqui ou senta aí na cadeira, você fala com Deus aquilo que você deseja falar e depois você regressava para sua casa. Porque para eles tinham a Arca da Aliança, que era uma figura física que simbolizava a presença concreta de Deus em alguns lugares. E aí isso fazia, e olha que interessante, com que as pessoas começassem a construir a ideia delas de Deus como um dos edifícios no deserto. Deus, ele deixava de ser uma pessoa com quem eles se relacionavam e passava a ser uma ideologia para eles. Passava a ser uma coisa que, construindo, eles tinham agora pelo que lutar, eles tinham como defender Israel, eles tinham pelo que acordar de manhã, da mesma maneira que um comunista na Rússia no início do século XX tinha pelo que morrer. Da mesma maneira que hoje a gente vê o pessoal do Estado Islâmico se explodindo e matando muitas pessoas na Europa e em outros lugares, por conta de uma ideologia. As pessoas morriam por Deus também, mas nessa mesma categoria, aonde Deus, ele não era uma pessoa, Deus era uma ideia, Deus era um conceito. Quando Davi, no deserto, ele fala que contempla Deus no santuário, Deus, ele está demonstrando, Davi está demonstrando que ele conseguiu superar essa ideia do Deus do templo, e ele traz esse Deus para se relacionar com ele. E aí a gente descobre por que Davi tinha facilidade com isso. Porque Davi tinha passado boa parte da sua vida como pastor de ovelhas, até esse momento de onde ele construiu os edifícios dele. E alguns salmos que a gente tem na Bíblia, Davi escreveu e compôs quando ele estava pastoreando ovelhas. Davi conseguiu desenvolver uma espiritualidade onde Deus não era uma ideologia do templo, Deus era uma pessoa com quem ele caminhava diariamente. E no deserto, Davi conseguiu fazer dali o templo onde Deus estava.
Davi conseguia olhar para esse cenário inóspito e ver que esse também era o local da habitação de Deus. E ver que esse também era o local do encontro dele com Deus. Que ele não precisava ir até o tabernáculo para se encontrar com Deus. Porque ele podia se encontrar com Deus todos os dias naquele lugar. E é isso que a gente precisa fazer a transição muitas vezes. Da onde a gente às vezes pensa em Deus ou em Jesus como uma ideia, como um conceito, como um desafio, como um incentivo. Mas na verdade eles são pessoas. Eles são seres como a gente, que querem relacionar com a gente, que querem viver pessoalmente com a gente, assim. Não num lugar específico, em todos os lugares, em todos os momentos, em todas as situações que você passa na sua vida. No versículo 3, Davi diz: a tua graça é melhor do que a vida, e os meus lábios te louvam. Quando Davi declara isso no versículo 3, ele mostra para a gente que ele conseguiu perceber, por se relacionar pessoalmente com Deus, que estar com Deus e perceber a bondade de Deus na vida dele era melhor do que o deserto, mas também era melhor do que os edifícios. E aí, de repente, Davi não precisa mais dos edifícios para trazer sentido para a vida dele. De repente, Davi consegue perceber que a realidade da inadequação subjacente, ela é redimida pela graça de Deus. Davi, ele não precisava se adequar, ele não precisava estar adequado, porque a graça de Deus sobre a vida dele aceitava ele daquele mesmo jeito. E aí, de repente, a inadequação subjacente não assustava Davi mais, como assustou os Ezequiel, e como às vezes assusta a gente. Porque quando a gente encontra com a gente mesmo no espelho e a gente se descobre inadequado, a gente sofre, a gente agride o outro, a gente agride a gente mesmo. A gente começa a tomar decisões equivocadas porque a nossa autoestima vai lá para baixo. E aí, por um equívoco de julgamento, porque a gente está enxergando errado a realidade, a gente começa a viver realmente de uma maneira inadequada. E isso traz sofrimento para a gente. Quando Davi descobre que para se relacionar com Deus, que é o autor de todas as coisas, ele não precisava estar adequado, porque Deus se relaciona em termos de graça, Davi estabelece aqui uma comparação. Ele fala: tua graça é melhor do que a vida. Seja qualquer tipo de vida, seja qualquer categoria de vida, seja a vida no deserto, seja a vida dos edifícios, seja a vida ilusória, seja a vida real. E quando eu descubro uma coisa que é melhor do que a realidade ou do que a ilusão, eu não preciso mais lutar para manter a ilusão. Eu não preciso mais mentir para manter a ilusão. Eu não preciso trair para manter a ilusão. Eu não preciso roubar para manter a ilusão. Todos aqueles conflitos que são criados porque a gente fica o tempo inteiro tentando manter os edifícios de pé, eles perdem o sentido. E aí, se você está num momento da sua vida onde você se torna o genro do rei, que legal, a graça de Deus ainda é melhor do que isso. E se você se encontra num momento que você perde a sua casa, ok, a graça de Deus ainda é melhor do que isso. Esse encontro de Davi com a aceitação de Deus faz com que todas essas categorias de fantasia percam sentido para ele. E aí no versículo 4 ele fala: assim cumpre-me bendizer-te enquanto eu viver. Davi diz: eu encontrei o sentido da minha vida. Eu encontrei o motivo pelo qual eu existo. Eu encontrei a razão de eu estar às vezes no deserto, de eu estar às vezes nos prédios.
A razão disso é bem dizer ao Senhor, é falar bem do Senhor, é contar para as pessoas a respeito do Senhor, é poder trazer para as pessoas que ainda necessitam dos edifícios para a sua existência e que quando se encontram nos desertos sofrem, sentido para a vida delas também. Olha só que interessante, Davi para de olhar para dentro da sua realidade e ele começa a olhar para a realidade das outras pessoas. E quando a gente vai olhar a história da trajetória do Davi, a gente descobre que todos esses bandidos que andaram com Davi durante esse tempo aqui no deserto se tornaram heróis em Israel. Se tornaram algumas das pessoas que a Bíblia traz para a gente como modelos de vida para a gente, como pessoas admiráveis para a gente. Porque essas pessoas, estando com Davi, começaram a ver a realidade de Davi. E aí entra o versículo 8, quando Davi explica para a gente como que ele conseguiu viver isso. No versículo 8, Davi diz: a minha alma se apega a ti. E no hebraico essa frasezinha final traz para a gente essa ideia: você me pega pela mão e cuida de mim. Deus e Davi eram duas pessoas se relacionando. Deus não era ideia, Deus não era um modelo, Deus não era algo pelo qual Davi tinha que matar filisteus por causa de ideias de Deus que tinham que ser impostas sobre... Não, Deus era uma pessoa que Davi falava: eu tenho visto ao longo da minha vida o Senhor me pegando pela mão e cuidando de mim. É a figura do pai com a criança, a figura do pai que segura a criança pela mão e vai cuidando dela, e Davi aplica essa realidade para ele. Quando a gente olha para isso, a gente descobre que Davi, ele não encontrou essa realidade de uma hora para outra no deserto. Davi desenvolveu esse tipo de relacionamento com Deus ao longo da vida dele. Deus não era algo novo para Davi quando ele se encontrou nessa situação. E aí que é complicado, às vezes, da gente perceber Deus como uma ideologia, porque muitas vezes a gente busca Deus quando a gente está sofrendo. Muitas vezes a gente busca Deus quando a gente está passando por algum momento da nossa vida de sofrimento, de inadequação, de angústia, e a gente pensa assim: alguém me disse que Deus pode resolver esse problema. Vou buscá-lo, vou me apegar nele, vou fazer uma promessa para ele. Davi, quando entrou no deserto, ele já vinha de uma vida de relacionamento com Deus, que ele desenvolveu desde pequeno. Quando a gente olha para essa realidade do Davi, e a gente vê que todos os edifícios desabaram, e que Davi encontra-se no deserto, que o Zizek vai chamar de o real, a gente descobre que Deus era real na vida de Davi. A realidade de Davi contava com a presença de Deus. É por isso que para o Lacan, para o Hegel, para o Zizek, o deserto é um momento complicado de encontro com a realidade que o ser humano foge dele. Quando Davi se encontrava com a realidade, ele não precisava fugir da realidade, porque Deus era real na vida dele. Não era uma ideia, não era um dos prédios que às vezes desaba, e às vezes a gente se encontra em situações de ficar questionando Deus, questionando a existência dele, questionando as ações dele, pensando em categorias de ideias. Davi, quando olhava para Deus, ele pensava na categoria de relacionamento. Eu posso até não gostar muito de você, mas eu não posso questionar a sua existência, porque eu me relaciono com você, eu vejo você. Eu posso não gostar das suas ideias, mas eu não posso negar a sua realidade. Quando a gente constrói Deus como um edifício, e de repente a gente encontra em Deus conflitos com as nossas ideias, na verdade nós temos duas ideologias que começam a chocar. E às vezes, como a ideologia daquilo que a gente constitui como sendo Deus,
é mais desagradável para a gente do que a ideologia outra que a gente construiu, a gente começa a fazer com que Deus perca nessa balança. E a gente questiona Ele, a gente duvida dEle, e aí nossa fé começa a ser abalada. Quando a gente se relaciona com Deus como Ele sendo uma pessoa, eu não tenho como desconstituir isso. É aquilo que eu falo de vez em quando alguém conversa comigo e fala alguma coisa assim na Bíblia que não quer dar uma distorcida, assim, quer dar uma mudada. Eu sempre falo, se eu fosse Deus, tem um monte de coisa na Bíblia que eu tinha feito diferente. Um monte de coisa. Mas eu não sou, e Deus não é uma ideia. É uma pessoa. Então eu não posso simplesmente negar. Eu não posso simplesmente desconstituir, em ordem de constituir alguma outra coisa em cima disso aí. Precisamos construir a nossa vida com Deus de modo que Ele não seja uma das nossas ideologias. Que Ele não seja um dos nossos prédios que nos aliviam do sofrimento do deserto. Que Ele não seja uma dessas ilusões criadas para a gente. E aí que é interessante quando a gente vai estudar psicologia, psicanálise, filosofia, sociologia, e todas essas áreas do conhecimento, a gente vai descobrir que as pessoas top, os cabeças desse negócio aí, eles sempre trazem a religião ou a ideia de Deus como uma muleta, um amparo, um algo mais que as pessoas se apegam, porque normalmente essas pessoas estudam pessoas que têm em Deus uma ideologia. E aí eles não estão errados, muitas vezes, nas afirmações que eles fazem. A gente olha e a gente fala assim, nossa, que absurdo o Marx falar que a religião era o ópio do povo. Não é um absurdo, porque a religião que ele estudou, de fato, anuviava a cabeça das pessoas, entorpecia a cabeça das pessoas, de maneira que as pessoas eram enganadas por aquilo ali. Quando a gente pega algum deles falando assim, não, Deus é uma muleta do ser humano, ele não está totalmente errado, porque quando ele fala isso, ele está falando isso a partir de uma visão de Deus, que ele teve de uma pessoa que de fato usava Deus como uma muleta para si. E a gente precisa parar de, às vezes, lutar contra essas ideologias outras e começar a pensar, Deus é para mim uma ideologia ou Deus é para mim uma realidade? Se o Lacan me estudasse, ele encontraria Deus como sendo mais um edifício no meu deserto? Ou ele ia ter que quebrar a cabeça porque ele falasse, não, isso aí não encaixa em nada outra que eu já vi a respeito de Deus, ou estudei a respeito de Deus nas outras pessoas? Por isso que Davi consegue passar pelo deserto de uma maneira diferente de todos os outros, e de uma maneira que não entra na cabeça dos outros estudiosos. No versículo 1, Davi fala com Deus, eu te busco ansiosamente. Estou doido para estar com você. É aquela ideia assim, eu estou doido para chegar em casa e te ver. Eu estou doido para terminar de trabalhar e conseguir separar um tempo para o Senhor. Eu estou doido para poder estar junto contigo novamente. Eu te busco ansiosamente. A gente não fala isso de uma ideia. A gente não fala isso de um conceito. A gente fala isso de uma pessoa. Eu acredito que Deus traz momentos de deserto na nossa vida, de realidade, de confronto com a realidade. Não é para a gente necessariamente ficar com medo e se apegar a Ele. Mas é para a gente discernir ou descobrir se Deus está lá ou não. Porque quando desmonta tudo e você se encontra no deserto, se Deus não está lá, Deus era um edifício. Deus era uma ideologia. Agora, se quando desmonta tudo, Deus está lá, Deus é uma pessoa real para você. E você está de fato vivendo com Ele. Você tem encontrado Deus nos seus desertos? De maneira que quando você está lá, a violência não é a reação que surge para você. Você se encontra no deserto e você não quer agredir alguém, ou não quer agredir a si mesmo. Você chega no deserto e para você, pela graça de Deus, tanto faz se você está lá ou se você está no edifício.
O deserto é alguma coisa ainda que você quer fugir o tempo inteiro construindo idealizações para você. Imagina como é que seria a sua vida se você conseguisse viver assim. Se você conseguisse viver de um jeito que não importa o que acontece ou o que desmorona na sua vida, você continua firme, você continua sábio, você continua tomando as decisões adequadas e você ainda continua satisfeito. Porque a sua satisfação não está nas adequações ou inadequações, mas está no Deus que está junto com você. Eu queria que, para a gente finalizar, sugerir para você que essa semana você orasse esse salmo. Vou pedir o Lipe para ajudar, talvez uma outra pessoa para ajudar ele lá. Eu separei para a gente os 5 versículos que a gente leu, para a gente orar eles durante a semana. Tem uma prática de encontro com Deus, que a gente às vezes chama de devocional, pode dar qualquer outro nome para ele, mas é aquela coisa assim, todos os dias, você separar um tempo específico para você estar com ele. Essa ideia que Davi trouxe da ansiedade, essa ideia da ansiedade, essa ideia de que, puxa, eu estou louco para chegar em casa para poder fazer minha oração, para poder ler um trecho da Bíblia e ouvir Deus falar comigo a partir daquilo ali. E aí eu separei para vocês os 5 versículos que a gente leu essa noite, de uma maneira que você pode orar um deles por dia. Mas eu quero que você faça essa oração, não repetindo as palavras do jeito que está ali e pronto. Eu quero que isso seja o início de um tempo seu com Deus. Talvez 2 minutos, talvez 5 minutos, talvez 10 minutos, o tempo que você conseguir, o tempo que você puder. Mas eu queria desafiar você a fazer todos os dias dessa semana. Eu queria que você todos os dias dessa semana separasse, segunda-feira, Deus, eu te busco ansiosamente, minha alma tem sede de ti igual a terra seca. Deus, aumenta a minha sede. E que você ou meditasse, ou ficasse em silêncio, ou falasse com Deus, situações na sua vida em que você percebe que falta água, e que talvez isso te incomoda. Na terça você vai fazer isso com o 2º versículo, e assim sucessivamente. Um jeito bem prático, de quem sabe a gente ou começar ou continuar experimentando aquilo que Davi conseguiu, não de uma hora para outra. Estou com um problema, eu vou buscar Deus. Não, uma prática constante na sua vida, aonde você se encontra com Deus diariamente. Um Deus que não é uma ideia, você não precisa fazer arranjos teológicos para refletir nessa coisa. É uma pessoa que se relaciona com suas situações, com seus problemas, com as suas necessidades, com a sua realidade, com aquilo que você vive no seu dia a dia. Deus, nós queremos agradecer porque temos acesso ao Senhor. Temos acesso ao Senhor nesse santuário aqui, e temos acesso ao Senhor no santuário que é as nossas casas, no santuário que é o nosso ambiente de trabalho, no santuário que é a rua onde às vezes a gente encontra com pessoas que no nosso interior desértico, às vezes a gente quer agredir verbalmente, às vezes a gente quer agredir fisicamente, mas nós queremos agradecer ao Senhor porque ali também é o seu santuário. E nós queremos aprender a contemplar o Senhor em todas essas ocasiões. Queremos aprender a enxergar o Senhor em todos os ambientes físicos e emocionais que a gente vive. Queremos, Deus, aprender a ter o Senhor com a gente e não somente idealizar o Senhor ou construir ideias, pensamentos, teorias a respeito do Senhor. Deus, nessa semana eu peço que o Senhor ajude a cada um de nós a conseguir separar um pouquinho de tempo para estar contigo. Que o Teu Espírito Santo desperte esse desejo na gente, atraia a gente para Ti, para que a gente possa manter, ou quem sabe começar, a ter o hábito de separar tempo diário para estar contigo. Para que a gente comece a perceber a graça do Senhor, independente se estamos no deserto ou se estamos nos edifícios ilusórios. E que a gente pare de lutar
para manter a ilusão. E que a gente possa encontrar com a verdade, descobrir que às vezes ela não é exatamente o que a gente gostaria que fosse, mas descobrir que a graça do Senhor está presente lá também. Peço que o Senhor abençoe a vida de cada um de nós, leve a gente em paz para as nossas casas, debaixo do teu cuidado, livra-nos, Deus, de todo mal, e não nos deixe cair na tentação de transformar o Senhor numa ideia.